Uma coisa ficou, quando eu cheguei, ficou na minha cabeça, né? Que você falou assim, o palmeirense tem um pouco de bode do assunto Copa Rio, por causa de toda a história que se criou em cima de Mundial, as piadas e tal. Mas é isso sim, eu acho que convido a todos a assistir a obra, né? A minissérie, porque de fato é um resgate do que foi a Copa Rio e da importância dela e do legado dela para o futebol, né? Acho que, então, assim, não fique de bode da Copa Rio, porque ela acaba, como vai ver na obra, ela é um pouco vítima do tempo, né? Assim, é um torneio aí que passa mais de 70 anos, foi super relevante na época e deixou, por incrível que pareça, ainda um legado que você vê até hoje e colhe até hoje no Super Mundial, por exemplo, assim, né? Então assistam os 3 episódios, porque senão vocês vão ficar com metade da história. Tem que ver a trilogia completa, né? É isso. Exatamente. Maravilha, Wagner. E como que nasceu a ideia de fazer o documentário? Tem relação também com o Super Mundial? Ou vocês já estavam querendo de certa forma, sanar essa dúvida, né, da Copa de 51, se é Mundial ou não, e aí coincidiu com a estreia do Super Mundial que começa semana que vem? Então, na real, assim, a ideia do projeto, né, ela surge ano passado e justamente que já tinha aquele barulho em cima, Super Mundial, ano que vem, 2025, tal. E aí, a gente somos criadores, né, de conteúdo, audiovisual e tal, tipo, que produto a gente pode ter para linkar com o Super Mundial de 2025, já que ainda não saberia quem ia ter os direitos de transmissão, tudo. E eu tinha um incômodo meu, que era, desde 2012 que um time brasileiro não é campeão mundial. A gente voltou a ser vira-lata, porque eu via muito que, assim, os times ganhavam a Libertadores, aquela festa, Libertadores, não sei o quê, aí muitas vezes depois de uns dias ali ia pro Mundial, aí perdia, e toda aquela euforia da Libertadores ia por água abaixo, que parecia que, o time não ganhou nada. Quer dizer, o time foi campeão da América e acaba caindo no Mundial e toda a festa se apaga. E muitas vezes o time, vai disputar contra o Real Madrid, vai disputar contra o Bayern, vai disputar contra não sei o quê, e agradeça se tomar de pouco. E aquilo me incomodava, né? Falei assim, mas por que a gente já sai? A gente já sai derrotado daqui, o time brasileiro já sai derrotado, seja ele qual for. E aí, o meu incômodo inicial, o disparador de tudo, foi o Complexo de Vira-Lata, entender o Complexo de Vira-Lata. E aí, quando você volta na história, você vê que o Complexo de Vira-Lata tem a ver com a derrota de 50, o Maracanazo, que foi ali traumatizante para todo o Brasil, né? Porque era um momento ali de o Brasil se mostrar para o mundo, né? Num pós-guerra, em que a Europa estava ali ainda se recuperando do pós-guerra, e o Brasil queria se mostrar para o mundo, queria se vender para o mundo como um país em desenvolvimento e tal. Traz a Copa do Mundo para cá, constrói o Maracanã, monta toda uma infraestrutura para receber os clubes, as seleções, chega na final, sai ganhando de 1-0 e toma uma virada, uma ducha de água fria numa nação, assim, né? Quem vivenciou aquele período, por exemplo, o Alberto Helena fala que aquilo foi uma tragédia colossal. E tem uma história de que o Otorino Barassi, que era da FIFA e estava aqui por causa da Copa do Mundo, ele se comoveu muito com aquela tristeza do brasileiro e ele queria, de alguma forma, meio recompensar todo o acolhimento que o Brasil deu para a Copa do Mundo. E aí surge ali, via também CBD, a ideia de, vamos aproveitar a estrutura que funcionou, que foi um sucesso da Copa do Mundo, e, vamos fazer um mundial, vamos reunir clubes meio do mundo inteiro, a gente faz um novo torneio aqui ano que vem, né, que era 51. Então é assim que a Copa Rio surge. E até o Karsug fala, né, na minissérie que talvez se o Brasil tivesse sido campeão em 50, não haveria Copa Rio. Sim. E a Copa Rio, ela reúne, porque até então você não tinha torneio interclubes, intercontinental, não tinha, você não tinha eliminatórias, né? Como é que eram definidos os clubes que participaram da Copa Rio? Muito se questiona isso também, o que o Palmeiras fez para estar na Copa Rio, o que o Vasco fez. Então, assim, como você não tinha nenhum critério de classificação, nada, vai ter o torneio em 51, vamos reunir os grandes, tanto é que chama Torneio dos Clubes Campeões.
Então, os clubes campeões. O Palmeiras era o campeão paulista, que na época era o campeonato mais forte, junto com o Carioca do Brasil, e era o campeão de 5 coroas. E o Vasco era o campeão brasileiro, foi campeão sul-americano ali há pouco tempo. Eram os 2 times mais fortes do Brasil. Aí vamos trazer times de outros países. Então, você pega o Nacional, que depois ele viria a ser o campeão nacional, mas ele era a base da seleção uruguaia. Você pega o Sporting, que era a base do time Seleção portuguesa, da seleção portuguesa. Aí convida o Milan, que era o campeão italiano, mas ele optou... Porque era uma época que os clubes tinham assim, opções de ir para lá ou ir para cá. O Milan decidiu disputar a Copa Latina. E a Juventus, que era campeã do ano anterior, e era a base da seleção, coisa que o Milan não era, vem jogar. Então, quer dizer, o Áustria Viena, a mesma coisa. Então, o Estrela Vermelha. Então, todos eram times base das seleções, né? Porque, por exemplo, não teve time inglês. Sim, não teve time inglês, como também não teve time inglês nas Copas do Mundo, nas primeiras Copas do Mundo. Sim. E até o primeiro também Interclubes também não teve. Então, quer dizer, a Inglaterra demorou para entrar, né, assim, nesses torneios. Então, foi isso, assim. E, de fato, era um torneio interclubes que reuniu os melhores times do mundo que disputavam o futebol naquela época. Não, perfeito. E o pessoal tem que entender o contexto daquela época, que é muito importante, né? Porque muita gente, a galera mais nova, né, que a nossa audiência é bem jovem, fala, pô, mas, como você falou, não participou o campeão inglês, não tinha time, é mundial, mas não tinha time da África, da Ásia. Galera, aquela época era um contexto totalmente diferente. Que o acesso à informação era outro, o mundo era desse tamanho, porque para você fazer uma viagem de avião era muito mais complicada. Uma dificuldade enorme. Exatamente, do que de hoje navio, em dia. né? Por exemplo, o Sport veio de navio. Cara, os capitães dos times portugueses foram no porto lá se despedir, desejar boa sorte. Tipo, imagina então, hoje em dia, libertar os caras viajando de navio, um mês, sei lá, dentro do navio para chegar na cidade para jogar. Então tem todo esse contexto e, como você falou, os melhores times da época participaram da Copa de 51, né? Da Copa de 51. Então isso é muito relevante. Tanto é que no documentário tem o depoimento dos jogadores que jogaram a Copa Rio, de todos os times. Isso eu achei bem legal, nunca tinha Exatamente. visto. Foi um trabalho do Arnaldo Branco, que quando ele estava fazendo o dossiê, ele cedeu também gentilmente pra gente. E eles falam lá, o Oberdan falava muito, ele falava assim, pô, a gente jogou 7 jogos. Então, assim, não foi um torneio qualquer, né? Até também o Mustafa fala, a gente não foi, não foi daqui pro outro lado do mundo para jogar uma partida, né? E ser o campeão, enfim. Então, quer dizer, e o próprio Mundial de 2000, sede em São Paulo, sede no Rio, também tem a ver com o formato da Copa Rio, né? Então, copiaram assim, meio que exatamente, a Copa Rio ela deixou muito, ela serviu de experimento para muita coisa que hoje em dia é trivial no futebol e na época era novidade. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição para você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante palestra, seguros porco!